Salve pessoal, essa aqui é a leitura para Sagitário, para maio de 2026. Vamos ver como que é o mês do Sagitariano. Ó, muita água envolvida. Muita água. Toda vez que tem muita água, a gente pode ter uma sensação ou impressão, ou até ter situações realmente de instabilidade, né? A água, ela traz instabilidade. E essa instabilidade, ela tende a, entre aspas, te trazer uma sensação de que você está preso. Você não está preso, mas você vai ter essa sensação se desdobrando aí durante o mês. Ou se apresentando para você de alguma forma. E aí, por Sagitário ser um signo que preza muito, valoriza muito a liberdade, a tendência é que essa micro sensação de estar preso, essa ameaça a estar preso, essa sensação minúscula de acontecer alguma coisa que possa te trazer uma sensação de prisão, já te traga uma reação muito intensa no sentido de agir de uma forma muito estratégica, ou de uma forma muito ríspida, de uma forma muito fria ou muito distante, para conseguir se afastar, para conseguir cortar qualquer coisa que te traga, né, essa sensação de não conseguir viver a liberdade que você tanto preza, tá? Então, esse ponto, ele é um ponto que precisa tomar bastante cuidado, né, do Rei de Espadas. Rei de Espadas, ele é um arcano que ele pode ser muito bom, porque ele é um arcano muito estratégico, muito racional, e tende a funcionar muito bem para as questões práticas da vida, mas quando a gente traz essa energia para os relacionamentos como um todo, é necessário ter um pouquinho de cuidado para você não acabar ferindo as suas relações a partir de um excesso de rigidez, a partir de excesso de objetividade demais, e nessa objetividade acabar ferindo o sentimento do outro, da outra pessoa, ou não acabar sabotando no sentido de cortar algo de positivo que poderia estar vindo para você dentro dos relacionamentos afetivos, só por medo daquilo estar te levando para um ponto, para um meio de não conseguir expressar essa liberdade livremente, tá? Então toma bastante cuidado com isso, porque aqui a gente, junto com o Rei de Espadas, a gente tem tanto um Cavaleiro de Copas, como a gente tem o Arcano da Morte. Então são duas coisas que estão funcionando juntas do Rei de Espadas. E aqui você vai precisar dosar essa quantidade de racionalidade, de poder de análise e essa questão do controle sobre o que está acontecendo para afrouxar em alguns momentos e para ter ela mais proeminente em outros, para ter ela mais proeminente naquilo que você sabe que você precisa cortar de forma definitiva, sejam situações, sejam pessoas, sejam ambientes, sejam pequenos pontos em dinâmicas relacionais com pessoas, com uma pessoa ou outra, ou com algumas pessoas, e o Cavaleiro de Copas mais no sentido de explorar o novo. E esse novo, a questão que está aqui, que é importante e interessante, é que esse novo ele pode ser vivido com pessoas que você já conhece. Não é necessariamente somente com pessoas novas, com pessoas que você vai vir a conhecer, mas pode ser, pode ter essa renovação, pode ter essa energia de envolvimento, de encantamento, essa questão da conquista, o viver essa energia de uma forma positiva dentro das relações que já estão estabelecidas, tá? E aqui eu não estou nem só falando de sedução e de relacionamento afetivo, não, estou falando dos relacionamentos como um todo. Isso pode ser vivido até dentro do ambiente de trabalho, tá? A base da energia do seu jogo hoje, da sua leitura hoje, ela traz a Rainha de Copas. Então a Rainha de Copas, ela fala do quê aqui? Ela fala de afetividade plena, né? Ela fala de amor incondicional, ela fala, ela sustenta esse fluxo, né, de afetividade, de amor de uma forma constante, não é de uma forma em que vai picando, vai parando. Então essa energia, ela tá muito fluida, que por ela estar muito proeminente, isso levanta em você alguns gatilhos, né? Por isso que você entra na energia do Rei de Espadas. Então tem que ter bastante clareza quanto ao momento certo de cortar alguma coisa, cortar alguém, ou também, né, junto com isso, a forma de fazer esse corte. Porque quando você precisa cortar alguma pessoa, cortar alguma dinâmica, cortar alguma coisa que não está funcionando, não necessariamente você precisa dar um corte brusco. Você pode cortar de uma forma leve, de uma forma tranquila. Você pode cortar com amor, inclusive, desde que aquilo esteja realmente alinhado com o que você quer e o que aquela situação está pedindo. Nós temos aqui um 4 de copas, tá, na parte de cima,
que ele é um arcano que ele traz, assim, um pouquinho de energia de decepção. E aqui a decepção, ela tá muito no sentido de estar com a energia de expressão de afetividade tão proeminente que em alguns momentos você vai se sentir um pouco mal por não conseguir atingir algumas pessoas, né? Como se você quisesse compartilhar essa energia com mais pessoas e algumas pessoas simplesmente não dessem abertura para isso. E você tem que se lembrar que o problema não é você, né? O problema está no outro. E a outra pessoa, se ela não quer fazer nada sobre isso, a gente não tem poder de influência sobre o outro, né? A gente só tem poder de influência sobre a gente mesmo e sobre a forma como a gente reage ao outro. Então é bastante importante reconhecer isso dentro dessas dinâmicas para você não ficar preso. E aí aqui tem a questão da liberdade, talvez em jogo novamente, mas para você não se ver preso tentando mudar o mundo interno de uma pessoa que não se permite mudar por dentro. Tem coisas que a gente não tem como literalmente alterar na realidade do outro, é a própria pessoa que tem que querer mudar aquilo. E muitas vezes quando a gente começa a chegar mais perto dessas pessoas, de pessoas que estão vibrando nesse tipo de energia, de baixa energética, de depressão, de decepção, de frustração com a vida e por aí vai, muitas vezes quando você chega perto o suficiente, você acaba percebendo que aquela pessoa, ela não quer mudar de estado, ela não quer mudar o mundo interno dela. A única coisa que ela quer é ter a legitimação, a validação, a confirmação do papel de vítima no qual ela se encontra. E às vezes por você querer se envolver demais, pode ser que você acabe sendo pego nessa teia, tá? Então observe bastante quanto isso também para você não acabar se envolvendo com algo que não vai contribuir, trazendo essa energia para você, sendo que ela não é sua e ela não vai contribuir com nada. No sentido geral, que a gente tem muita energia boa para crescimento no sentido de prosperidade, tá? E prosperidade aqui eu não tô falando só de financeiro, não. Pode ser o financeiro, mas pode ser que essa prosperidade também esteja envolvida no sentido de se sentir bem com a forma como a vida está correndo, tá? No sentido de sentir que você tá conseguindo expressar aquilo que a sua alma realmente vibra, aquilo que é a verdadeira vontade, né? Aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente quer manifestar na realidade objetiva. E essa energia, como ela tende a vir para fora de uma forma muito ostensiva, pode ser que você se canse ou se frustre um pouco no sentido do tempo que as coisas precisam para conseguir se concretizar e se realizar de fato, tá? E aí você vai precisar aprender a dosar as coisas. A energia de estar transbordando, né, entusiasmo pela vida, transbordando satisfação com o rumo pelo qual as coisas estão caminhando e conseguir fazer o chato do dia a dia, da rotina, do cotidiano, o pôr o lixo para fora, o fazer a parte burocrática da vida acontecer enquanto os ciclos estão se desdobrando e você tá dentro e você ainda permanece dentro dessa energia de entusiasmo, porque ter picos de entusiasmo é muito fácil. O difícil é manter esse entusiasmo ainda tendo que lidar com a parte chata, com a parte burocrática, com a parte da vida que não traz, com as atividades que não trazem para você nenhum tipo de entusiasmo, tá? Mas no sentido geral, esse mês de maio ele tende a ser um mês bastante movimentado, você tende a ter bastante expansão interna, tá? Você tende a ter bastante renovação nas relações como um todo, até porque sempre que a gente corta alguma coisa, a gente abre espaço para o novo, e isso tende a estar construindo, dependendo aí de como tá a vida de cada um, uma prosperidade mais sólida, que tende a ser mais exposta, tende a ficar mais tangível a partir do próximo mês, tá? É como se esse mês fosse um mês realmente dos ajustes, para que no mês que vem, no mês de junho, ou para alguns de vocês já no final de maio, essa prosperidade ela possa ser vivida de uma forma mais constante, de uma forma mais sólida, e não só a prosperidade financeira, né? Apesar de que a prosperidade financeira está incluída aqui também.